glória seja dada ao Senhor Jesus. Como é bom estar na casa de Deus, louvar o seu nome, buscá-lo, bendizê-lo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Sejam muito bem-vindos, vocês estão na Power in the Grace Church Foundation, PGCN. Eu sou o reverendo Alencar. Sejam muito bem-vindos, sejam abençoados em nome de Jesus. Recebam aí na sua casa, onde você estiver agora, a graça e o poder de Deus sobre a sua vida. Todos encontraram? Atos 2, 42. Atos 2, 42, um livro do médico Lucas, onde ele diz assim: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então nós temos aqui, eles continuaram firmemente, 1, na doutrina dos apóstolos, 2, na comunhão, 3, no partir do pão, 4, nas orações. Amém? Podeis assentar. Maravilhoso, soberano e grandioso Pai, te agradecemos, a Deus, o privilégio de estar em Tua presença. Agradecemos, a Deus, o privilégio de sermos amados e cuidados por Ti. Agradecemos muito mais, Senhor, ainda, pelo privilégio de sermos perdoados por Ti, lavados, remidos e transformados pelo Seu sangue, pelo Seu perdão, pelo Seu amor. E mais uma vez, Senhor, Te louvamos e Te buscamos e cultuamos a Ti. Isso aqui é um culto onde cultuamos, e o único que merece culto, louvor e honra é o Senhor Jesus. Te amamos, ó Pai. Aqui em Atos conta a história da igreja primitiva. A igreja primitiva é chamada assim a igreja do primeiro século, logo depois que Jesus foi ascendido aos céus, subiu aos céus, ficou ali os apóstolos e começou a igreja a se espalhar. Em Atos 2,42 diz assim, que eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São 4 itens, que não dá para falar todos hoje. Mas antes disso acontecer, é importante você lembrar quem são essas pessoas, o que aconteceu antes. O culto domingo de manhã é um culto para mim muito importante. Todos que são cristãos deveriam acordar no domingo com uma felicidade diferente. Fora o momento em que Deus nos criou lá no Jardim do Éden, que estávamos diretamente em contato com Ele, o primeiro dia que merece ser chamado realmente assim de bom dia, foi um domingo. Porque a partir do momento que o homem foi expulso do paraíso, os dias não foram bons. Começou o castigo de Gênesis 3. E aí o homem viveu só mazelas. O mundo foi destruído uma vez, com o dilúvio. Foi várias tentativas de reconstrução, de contato, de reconexão com Deus. Todas falhas, porque todas foram baseadas no homem, e o homem não tem capacidade de se reconectar com Deus sem Jesus. Então, nenhum desses dias, a partir do paraíso até aquele domingo, poderiam ser chamados de bom dia. Só que aí houve algumas pessoas, e eu vou colocar o foco e a história focada em 2 jovens. Ali na Galileia, 2 jovens estavam ali pescando com seu pai Zebedeu,
Eles eram pescadores. De repente chega um estranho e fala assim: vem, agora vocês vão ser pescadores de homens e não mais de peixe. Tiago e João, dois adolescentes, impetuosos, chamados inclusive de filhos do trovão, ou seja, eles eram encrenqueiros, menos de 20 anos, ou seja, no auge da petulância adolescente, acha que está podendo. Isso também acontecia na época. Solteiros ainda, jovens, no auge da força física, no auge do eu sei o que eu quero, eu sei o que eu posso, eu consigo. De repente chega um estranho, um carpinteiro, fala com dois pescadores e fala assim: sai daí do barco, me segue. E eles seguiram. E durante 3 anos e meio eles viram coxos andando, cegos vendo, mortos ressuscitando, vidas sendo restauradas, vidas vazias sendo preenchidas de amor e alegria. E também começaram a haver perseguições, tramóias, planejamentos para caçá-los, para proibi-los. E dentro desses 3 anos e meio, o auge, rodaram toda a região da Galileia, toda a região de Israel, tudo ali em volta, tudo. Centenas de quilômetros andados a pé, levando alegria, milagre e amor. E de repente, no auge do auge, vai ter a festa da Páscoa. Eles chegam na cidade e o mestre deles é recebido com palmas no chão e gritos de Hosana. E as pessoas aplaudem, gritam, uma felicidade só. E ele entra ali na cidade, montado num jumentinho, que significa um rei entrando em paz na cidade, por isso que não era um cavalo. Quando se entra a cavalo, se entra em guerra. Quando se entra de jumento, se está entrando em paz. Ele ali é recebido. Só que no fim daquela semana, depois de 3 anos e meio de tanta alegria, de tanto crescimento, de tanto aprendizado, prenderam o mestre. E o mestre é crucificado e o mestre é morto. E quando eles acordam no outro dia, com o mestre na tumba, a maioria deles cai em si e fala: acabou. A gente pensou que ia ter tanto ainda tinha tanto para fazer, tanta cidade para ir, tanta gente para ser liberta, tanta gente para ser curada, tanto para fazer, e ele morreu. O que eu faço agora? Pedro voltou a pescar. Os outros 2 saíram da cidade, já estavam indo lá para longe. A maioria se esconderam como se tivesse acabado a missão. Só que no terceiro dia, justamente no domingo, de manhã, chegam as mulheres. Claro, tinha que ser mulher. Espalhando a notícia, que mulher sabe espalhar a notícia. Quero espalhar a notícia, conta para as mulheres. Chegam as mulheres: ele ressuscitou. E eles, claro, né? Fala de Tomé, mas todos eles foram lá conferir. Pedro, todo mundo foi lá conferir se era verdade. Não foi só Tomé que duvidou. Todo mundo foi lá conferir. Só que ele ressuscitou mesmo. E passou mais 40 dias dando os últimos ensinamentos, dando as últimas instruções, reforçando. E quando ele ressuscitou naquele dia de manhã, ele mandou um recado para o universo. O mestre mandou um recado para o universo: existe um rei sobre tudo e todos. Ele mandou um recado para o universo: eu venci a morte. Ele mandou um recado para o universo: eu venci o pecado. Ele mandou um recado para o universo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mandou um recado para o universo e para cada um de nós: não acabou.
estou vivo, estou com vocês, estou esperando por vocês. Então não acabou. E aí sim a gente chega aqui em Atos 2,42. É nessa força, dessas promessas, que não são só promessas, que são certeza, ele não morreu, ele está vivo. Nessa força que eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles continuavam ali, fortes, e seguindo exatamente como Jesus mandava. Eles não esperavam juntar centenas de pessoas para começar a fazer algo, porque Jesus ensinou. Às vezes a gente pergunta assim: quantas pessoas são necessárias para transformar a vida de uma cidade como a Quinta do Conde? Será que a gente precisa de quantas pessoas? Jesus não respondeu essa pergunta dentro dos 40 dias. Ele disse: só precisa de 2. Vai de 2 em 2 para cada cidade. Ele não falou vai de 10 em 10, vai de 1000 em 1000. Então não é necessário juntar 100 pessoas dentro dessa igreja para transformar a Quinta do Conde. Jesus disse que só bastava 2. E nós já temos mais de 2. E aí, Atos 2,42, ele fala que eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos. Então, como os domingos de manhã nós temos tido a série de cultuando com princípios, né? Aprender os princípios cristãos, estamos voltando aos princípios, reaprendendo, aprendendo para quem ainda não conhece. Já foi falado aqui que nós somos católicos. Não se assuste, você que nos assiste. A igreja é Power and Grace Church Foundation, poder e graça, igreja para as nações, uma igreja evangélica. Ah, mas como é que você é evangélico e é católico? Católico quer dizer que eu tenho uma fé universal, ela é global, ela está em todos os lugares. Isso é a palavra, o significado da palavra católico. Não é propriedade privada daquela igreja que vocês estão pensando. A palavra católico não é propriedade deles. Então sim, eu sou católico, porque a minha fé é universal. Universal, não é nem terrena, é universal. Porque Cristo manda no universo. Ele é o rei de tudo e de todos. Então sim, eu sou católico. Só que também nós dizemos que nós somos apostólicos. Então eu sou católico, apostólico. Quando eu digo que eu sou também apostólico, quer dizer que eu sigo a doutrina dos apóstolos. Então eu sou apostólico, nós somos apostólicos. Assim como a primeira igreja, a igreja primitiva aqui em Atos 2,42. Que eles seguiam firmemente, seguindo na doutrina dos apóstolos. Aí as pessoas acham lindo e seguem direto. 43. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bem, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava, e eles perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Aleluia. Aí a pessoa lê direto. E é lindo. Só que passa direto pela doutrina dos apóstolos, sem saber nem o que é a doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? O que eles tinham como doutrina? Doutrina são ensinamentos. O que eles seguiam como pensamento e foco de ensinamento que era necessário passar a todas as cidades onde eles iam e abriam igrejas? O que fazia parte da doutrina dos apóstolos? As pessoas leem direto, não param para pensar. São 4 itens, cada um com um significado muito pesado e forte. A doutrina dos apóstolos, citada em 2,42, refere-se ao conjunto de ensinamentos e práticas que os apóstolos receberam de Jesus e transmitiram aos primeiros cristãos. Essa doutrina incluía 10 coisas. 1. O Evangelho de Cristo, a boa nova da salvação através da morte e ressurreição de Jesus. Se nós não tivermos isso como doutrina firme na nossa mente, como crença e fé real, você não é cristão. Está no lugar errado, está assistindo o vídeo errado. Se você não crê que Jesus
Jesus é o Messias, se você não crê que ele morreu de verdade, ele não desmaiou, ele não ficou fora de si, ele morreu. Você tem que crer que ele morreu de verdade, morreu, finite, e ressuscitou ao terceiro dia. Se você não crê nessas três coisas, você não é cristão. Pelo menos não ainda. É a base da sua fé. Aí a gente fala, não, mas pode ter sido uma história contada pelos cristãos, inventada pelos cristãos, para inventar um mártir, para assim criar uma religião. Deixa eu te contar, isso não se sustenta. Nenhuma mentira se sustenta por mais de 2000 anos como essa. É uma verdade. Nos Estados Unidos, há dezenas de anos atrás, teve um caso Watergate, muito conhecido, onde inventaram toda uma trama. 12 homens inventaram uma trama. E foi um alarde, tanto é que é um caso muito conhecido historicamente nos Estados Unidos. 2 meses depois, todos os 12 homens já tinham aberto a boca e contado a verdade. Já tinham voltado atrás. Porque a vida deles dependia disso. Se eles não voltassem atrás, eles morreriam. E eles não suportaram a pressão. Eles voltaram atrás e foi tudo desmentido. E é um escândalo. O escândalo Watergate. Depois vocês pesquisam isso na internet. Não vou dar detalhes. Bem diferente do cristão. O cristão do primeiro século, os apóstolos, os seguidores de Cristo mesmo, eles tinham tanta certeza e fé, porque é uma verdade, não uma dúvida, não é uma história contada e inventada, que todos eles preferiram a morte e morreram felizes, servindo a Cristo e acreditando nessa verdade. Mesmo que dizia assim, vou jogar vocês aos leões, pode jogar, na hora que eu morrer, eu levo a abraçar Cristo. Vou queimar vocês nas estacas dentro de Roma, vai iluminar a cidade à noite, como Nero fez. Sim, Nero fazia isso de vez em quando. Pegava vários cristãos, colocava nas estacas espalhadas na cidade e colocava fogo que iluminava a cidade, com corpos queimando. E nenhum deles voltou atrás. Morria queimando e louvando a Deus. Nenhum cristão do primeiro século cedeu à pressão, nem no perigo de morte. Porque o que eles acreditavam não era uma história contada, era a única verdade que valia a pena, a única certeza de toda a vida deles era aquela. Se a plantação ia dar colheita, era uma dúvida. Se a pescaria daria resultado, era uma dúvida. Se Roma continuaria respeitando eles ou massacrando, também era uma dúvida. Até se o pai ou a mãe continuaria amando, era uma dúvida. Mas Jesus sempre foi uma certeza e sempre será. Então era a única coisa que valia a pena se agarrar. Porque a única coisa que é imutável. Porque Deus não muda. Jesus não muda. E a promessa dele, a certeza dele é imutável. Então ele se agarrava a essa certeza de que Jesus é o Messias. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Não, você vai ter que desmentir isso, senão você morre. Então pode matar. Não tem como desmentir, porque não é mentira. A gente desmente uma mentira. Desmentir. Tem que ser uma mentira para você desmentir. Uma verdade, um fato, não tem como desmentir. Fatos não se desmentem. Fato, você simplesmente aceita. Se você gosta, aleluia. Se você não gosta do fato, que pena. Mas fato é fato. Eu ir ali fora e ver que o sol está lá em cima é um fato. Se eu gosto do sol ou não, isso é um problema meu. Eu tenho que aceitar que ele está lá. Eu não posso dizer que ele não está lá. Não posso, porque eu não gosto, vou dizer, não, ele não está. Estou vendo uma lua. Isso é demência. Isso é problema mental, a pessoa falar uma coisa dessa. Contra fatos não há argumentos. É uma frase bem conhecida. O segundo item da doutrina dos apóstolos é o batismo. O batismo é um sinal de arrependimento e uma entrada
na comunidade de fé. A pessoa que realmente aceita a Cristo, ou quer ser aceito por Cristo, eu prefiro dizer, ele tem que saber e assumir: sou pecador. Eu não sou puro. Eu preciso de um Salvador, porque eu não consigo salvar a mim mesmo. Eu preciso me arrepender das coisas que eu já fiz de errado. Me perdoa, meu Deus. E como simbolismo, o batismo é um simbolismo. Você é lavado dos seus pecados. Você, na hora que sai da água, você está lavado dos seus pecados. Jesus perdoou todos os seus pecados e jogou-os no mar do esquecimento, dos quais nem ele se lembra. É o que está escrito na palavra. Ah, quer dizer que eu não vou pecar nunca mais? Não, infelizmente não, nós continuamos pecando. Só que agora nós estamos debaixo da graça, debaixo já do perdão. E Deus já perdoou todos os nossos pecados, até o que a gente vai pecar ainda. Claro que não quer dizer que agora está livre, posso pecar à vontade, já está tudo perdoado mesmo. Claro que não. Quando você ama uma pessoa, você não quer desagradá-lo. Você não quer causá-lo mais dor, mais tristeza. E você, como já sabe que é pecado, você não quer cometer de novo. A gente comete sem querer. Porque, inclusive, isso é o que significa a palavra pecado. Errar o alvo. Muita gente não sabe disso. Pecado significa errar o alvo. Você tinha o alvo de acertar. Só que você atirou a flecha e errou o alvo. Então você pecou. Mas o seu intuito era acertar, não era errar. Quando você peca propositalmente, aí já não é nem errar o alvo, né? Aí você está pecando porque quer. Aí você está agredindo a Deus propositalmente. Você está agredindo a Jesus propositalmente. Você está fazendo de propósito. Como se batesse na cara de Jesus e fala assim: você me perdoa, toma mais uma. Quando a pessoa peca proposital, é isso que você está fazendo. Porque a palavra pecado é errar o alvo. Isso a gente, infelizmente, acontece. Você tinha o intuito de acertar. Então o batismo ele vem como simbolismo de você ser lavado, morreu para o mundo e agora vive para Cristo. E esse é o principal motivo que não pode batizar crianças, principalmente bebês, enquanto ele não tem entendimento, enquanto ele ainda não sabe que é um pecador, enquanto ele ainda não sabe que ele precisa se arrepender, enquanto ele não sabe que precisa de um Salvador. Porque é necessário que haja arrependimento. A Bíblia é muito clara e coloca uma sequência: aquele que se arrepender e for batizado será salvo. Está nessa sequência. Aquele que se arrepender e for batizado será salvo. É uma sequência. Pergunte para uma criança de 6 meses se ele se arrepende de alguma coisa. Sim, é ridículo. A palavra para isso é ridículo. De 2 anos, continua ridículo. Ah, com quantos anos? O que importa não é a idade, é se ele já tem entendimento. Comece a perguntar sempre. A partir dos 7, 8, daí para frente já pode começar a perguntar. Tem crianças que com 7, 8 já conseguem ter entendimento. Tem crianças que só vai ter entendimento com 10, 11, 12. Tem adulto que não tem entendimento. Então a questão não é a idade, a questão é arrependimento. Aquele que se arrepender e for batizado será salvo. Não falou a idade. Mas também é impossível que uma criança de 6 meses se arrependa. Então tem que haver o batismo, mas o batismo tem que ser da maneira correta. Você não batiza crianças, como também não faz igual algumas seitas pseudo-cristãos tem por aí, que batizam inclusive mortos. Isso é ridículo, totalmente anti-bíblia. Ainda diz que segue a Bíblia. Ai, meu pai morreu, não era cristão, mas eu vou me batizar em nome dele. Lá nessa seita tem isso. Isso é ridículo. Se batizar mortos, é necessário que haja arrependimento. Você perguntou para o morto se ele se arrependeu? Então não pode ser morto, não pode ser criança, tem que ser gente viva, viu? Gente, bicho também não batiza, viu? E também tem essas histórias por aí, de querer batizar bicho.
Não funciona. Não está na Bíblia, não existe isso. Então, tem que haver batismo. Terceiro, tem que haver a Eucaristia, a ceia do Senhor. Você participar da ceia, que normalmente, simbolicamente, fazemos uma vez por mês, aos segundos domingos. Outras igrejas fazem no primeiro, fazem no terceiro, isso pouco importa. Pode ser feito todo final de semana, como algumas igrejas fazem? Pode. Não existe na Bíblia nenhuma doutrina dizendo quantas vezes tem que fazer ou que dia tem que fazer. Pode ser feito fora do domingo? Pode. Não tem regra. Que dia vai ser feito? Pode ser feito lá no leito de morte, alguém está lá no hospital e pediu para cear? Claro que pode. Porque tem gente que acha que só pode ser feito dentro da igreja, com toda aquela coisa, mesa e culto. Não. Ceia é ceia, e a ceia é com o Senhor, e não com o pastor. Entendam isso? Mas é necessário cear. Porque neste momento você está afirmando e confirmando e afirmando e lembrando ao mundo, ao universo, que você faz parte daquela comunidade de fé. Que você crê em Cristo e ali simbolicamente você come do pão, toma do vinho, até que ele volte. Porque você crê que ele vai voltar. Você está simbolizando tudo isso na ceia. Só que aí, para você participar disso, você já passou pelo batismo, já passou pelo arrependimento. Você sabe que não pode estar em pecado proposital. Em pecado sem querer, infelizmente a gente pega todo dia. Tem que continuar pedindo. Levantou, já pede perdão. Pensou errado, pede perdão. Pede perdão, pronto. A gente tem que passar a vida toda pedindo perdão. A gente passa a vida toda pecando. Então, durante a ceia, você tem que saber que você não pode participar da ceia indignamente, que é o que fala em 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Que muitas pessoas tomam a ceia indignamente e por isso muitos dormem. O que quer dizer? Estão doentes, estão mortos, padecem, sofrem, porque estão fazendo um ato de santidade, mostrando uma santidade que não vivem. Isso é mentir. Além do pecado que já foi cometido, durante a ceia, quem toma a ceia indignamente está também mentindo para todo mundo estar em volta. E claro, tentando mentir para Deus, né? Porque é o mais importante. Para os outros nem tem importância. Se você está mentindo para alguém, não tem importância. Mas tentar mentir para Deus é pesado. Quarto item, a oração. As pessoas que são cristãs, elas têm que entender que Cristo está vivo. Se você acredita que Ele ressuscitou, você tem que continuar acreditando que Ele está vivo. Tem gente que fala de Cristo, ou até com Cristo, de forma como se estivesse distante, longe, não só em distância, mas no tempo. No tempo. Tem gente que fala de Cristo como se Ele ainda estivesse lá em Jerusalém, no século I. Aquele Cristo que aparece nos filmes, nas séries. Não. Aquilo lá foi a vida terrena dele. Aquele corpo foi transfigurado, foi mudado, foi glorificado. Ele está hoje num corpo glorificado no céu, à destra de Deus, reinando sobre tudo e todos. Ele não é mais aquele homem de barba e cabelo grande que tinha no século I. Talvez ele pode lá sim ter cabelo grande e barba? Pode ser, não sei. Eu não vi ele lá no céu ainda, eu quero ver. Mas imagina ele hoje. Para de imaginar ele há 2000 anos atrás. Ele já tem 2000 anos, 2024 anos, ele está vivo e forte. Está firme e forte ainda, atuante. Então fala junto, ele está aqui. Ele mesmo diz, onde estiverem 2 ou 3, estarei no meio deles. Então pronto, ele está aqui. Então na hora que for falar, não fala. Tem gente que fala até com eco. Oh Deus! Como se estivesse a 100 quilômetros de distância de Deus. É muito estranho isso. Eu olho e falo, meu Deus do céu. Tem piedade, Pai, não sabe o que faz. Então na hora que for orar, por favor, Ele é íntimo, Ele é Pai.
Ele está junto, ele quer abraçar, você pode cochichar que ele vai ouvir. Eu posso gritar também? Pode, às vezes o desespero pede isso, você está desesperado, não que ele seja surdo, mas você pode sim gritar, porque às vezes a sua emoção você precisa jogar para fora. Então, não se restrinja, não se prenda a formatos. É mais certo orar baixinho, é mais certo orar gritando, mas não tem certo. O importante é orar. O importante é o que você tem para falar, fala o que tem para falar. Se tiver que sair gritado, que sai. Se tiver que sair cochichado, que sai. Se tiver que sair chorado, que seja chorando. É hora. Então tem que ter oração. É o quarto item da doutrina dos apóstolos. Se não houver oração, você não é cristão. 5. A comunhão. A importância da unidade e do amor fraterno entre os crentes. No século I, na igreja primitiva, houve muito problema com esse item. Porque existiam os cristãos judeus em Jerusalém, sob o cuidado de Tiago, irmão de Jesus, e existiam os cristãos gentios, pessoas da Grécia, de Colossos, de Corinto, de Roma, dos quais Paulo mandou cartas aos romanos, aos colossenses, aos filipenses, essas cartas todas, 13 cartas, são principalmente cartas a pessoas que não eram judias. Por isso que Paulo foi pregar para eles. Como ele tinha família de mãe judia, mas pai romano, ele tinha toda uma abertura de falar com povos que não eram judeus. Enquanto Pedro, João e outros que eram judeus, tinham mais facilidade de falar com os judeus. Então, Deus é soberano, Deus é incrível. E houve problema para ter essa comunhão por causa daquilo que a gente falou na semana passada. De que os judeus achavam que para ser servo de Deus tinha que circuncidar. Era um dos itens. Enquanto Deus falou, não. Nós lemos semana passada em Atos 15, onde houve a reunião dos apóstolos em Jerusalém, foi o primeiro concílio, em que eles definiram, junto com o Espírito Santo, está bem escrito na Bíblia, com o Espírito Santo definiu que não precisava circuncidar, porque a circuncidação tem que ser de coração e não no corpo. Como muitos judeus tinham o corpo circuncidado, mas o coração não era. Então não adianta nada. Viver de aparência não adianta. Se não for de coração, não precisa fazer. Vá viver sua vida, aproveita bem. Não fica vivendo de aparência que não vale a pena. Você gasta seu tempo, ocupa seu tempo quando podia estar vivendo suas alegrias, que são momentâneas e curtas. Então não gaste tempo com aparência. Ou serve ou não serve. Então essa comunhão ela tem que ser real. E quando Pedro foi lá para, se não me engano, em Colosso, ia ter uma reunião lá. Enquanto o povo de Jerusalém não chegava, ele sentava com todo mundo, conversava com todo mundo. Quando ele ficou sabendo que o pessoal de Jerusalém ia chegar, ele se afastou de todo mundo. Esse povo é pecadores, não são circuncidados. Aí na hora que o povo de Jerusalém chegou, ele estava o judeu santo que não chega perto dos pecadores. Claro que Paulo deu uma bronca nele, né? Depois você vê lá, vocês vão ver. Porque ele estava sendo hipócrita, ridículo. Isso Pedro. Já depois que Jesus já tinha passado, já tinha subido, já tinha dado os últimos, ele já estava bem em igrejas. Era Pedro, era humano, era pecador. Errava. De vez em quando tem que chamar atenção, sim. Então Paulo deu uma chamada no Pedrão. E aí ele, opa, peraí, realmente está certo, Paulo. Vamos parar com isso, que não tem mais espaço para isso. Se a gente continuar com divisão, não vai ter comunhão. Se não tem comunhão, não tem igreja, porque o reino dividido não subsiste. Se a gente continuar com divisões, não vai ficar. Vai se autodestruir. Você começa a quebrar as colunas dentro da casa, ela ui. As colunas têm que estar firmes, todas. Não adianta uma estar em pé e a outra você derrubar a outra. Você tem que manter todas firmes. Isso é comunhão. 6. O ensino. A instrução contínua nas Escrituras e na vida, ensinamentos de Jesus. Então, a instrução contínua em quê? Nas Escrituras que já tinham prontas, no primeiro século, todo o Velho Testamento já existia.
e também na vida de Jesus, que foi aí que começaram a escrever os primeiros livros dos evangelhos, para poder ensinar sobre a vida de Jesus. Então, ensino contínuo. Hoje em dia as pessoas não querem mais viver ensino contínuo, as pessoas nem gostam de culto com cara de aula como isso. Normalmente eles querem saber da porta abrindo, chave caindo, emprego, dinheiro, prosperidade, me dá vai multiplicar por 100. Não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia tem Deus. Deus tem tudo? Sim, inclusive tudo isso. Mas isso é complemento. Porque o importante é que Ele já deu. Ele te deu a salvação, Ele te deu o perdão. Ele te deu um caminho de volta ao Pai. Foi isso que Ele veio fazer. Ele não veio aqui nem curar a doença de ninguém. Ele não veio aqui ressuscitar mortos. Ele fez isso enquanto passava pela terra. O foco não era esse. Tanto é que Ele não curou todos os doentes de Jerusalém, todas as cidades onde Ele foi. Com certeza ficaram pessoas doentes nessas cidades. Todos os dias morria gente nessas cidades. Ele não ressuscitou todos. Ia deixar o coveiro desempregado? Não pode, não. É o pai de família, precisava trabalhar. Então, não. O foco é ensino e as pessoas precisam aprender. Por isso nós fazemos a leitura anual da Bíblia todos os anos em 100 dias. Faz parte do ensino. 7. A caridade. O cuidado pelos pobres e necessitados dentro e fora da comunidade. Aqui existe um perigo muito grande que muitas seitas se apoderam dessa palavra e colocam como se fosse princípio de salvação. Não é. A salvação é pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é minha opinião, não é sua, não é seita nem nada. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui. Ponto final. Sim, a caridade é importante. Sim, o amor ao próximo. O próprio Jesus disse: amar o próximo como a ti mesmo. Ama ao próximo como eu vos amei. Então sim, nós devemos amar o próximo. E você, quando ama o próximo, claro que se você não vai deixar ele passando por coisas que você está dentro das suas capacidades, dos seus limites, está dentro do seu alcance fazer alguma coisa. Porque você vai estar pecando por omissão, você está se omitindo de fazer algo que poderia e deveria fazer. Então a caridade está dentro disso. Está dentro do seu alcance, está dentro dos seus poderes. Fazer algo que você não faz, você está pecando. Porque você recebeu uma ordem de Cristo. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como eu vos amei, ao ponto da sua vida por esse que vocês necessário. Então sim, faça o que tiver ao seu alcance. Mas não, isso não é princípio de salvação. Mas claro que a bondade e o amor ao próximo faz parte dos frutos, do fruto do Espírito Santo. Se você realmente é salvo e tem Cristo no seu coração, você ama o próximo. Porque aquele que não ama o próximo não ama a Deus. João, versículo 4. Pois aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, mentiroso é. João, capítulo 4. Então sim, amor ao próximo, a caridade, a ajuda ao próximo, faz parte do fruto que mostra que tipo de árvore você é. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Então sim, a caridade é importante, mas não é o que traz a salvação. Sempre lembra disso. Não traz salvação. A salvação não depende de caridade, depende de fé. E fé em Cristo, porque também muita gente tem fé em um monte de coisa. A única fé que te traz salvação é fé em Cristo. Se você tem fé em qualquer outra pessoa, em qualquer outra coisa, qualquer outro animal, qualquer bicho, qualquer coisa, isso não traz salvação. Deixa eu falar, é claro que fé é em Cristo. Não, gente, tem gente que tem fé em cada coisa. Tem gente que tem fé em pedra. Tem gente que tem fé em árvore, em bicho, em animal, em coisa que não existe, em invenção. Então, a fé tem que ser em Cristo. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ponto final. A Bíblia se explica, gente. Então, na hora que você falar de fé, você tem que ser fé em quê, por quê, como.
E a Bíblia te dá todas as respostas. Então, sim, a caridade é o 7º. 8, a missão. São todos princípios da doutrina dos apóstolos. O 8º é a missão. O chamado para espalhar o Evangelho a todas as nações. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, até o confim das terras. Ide e pregai o Evangelho. A quem é que tem missão? Todos. Não é só pastor, quem tem nome, quem tem título, não, é todos. Ide e pregai. Por isso que a igreja primitiva cresceu tanto, explodiu em toda a região e tomou conta de tudo durante mais de 300 anos. Porque eles cumpriram a missão. 9, a esperança escatológica. O que é isso? É a crença na segunda vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos, que a Bíblia nos concede, que ela nos garante. Que tanto Jesus voltará, ele disse que iria voltar, além dele dizer, ele também simbolizou isso, deixando ali o lenço dobrado no túmulo: estou voltando. Ele disse com a própria boca: eu vou voltar. Como também nós cremos na ressurreição dos mortos, da qual a Bíblia cita muito claramente que primeiro ressuscitarão os que já estão mortos, depois os vivos serão transformados e levados aos céus. Então isso é garantido. E nós temos que crer nisso. Nenhum desses 10 itens você pode ter dúvida. Você tem que ter certeza de todos eles. E se você não acredita que Jesus vai voltar, não vale a pena ser cristão. Se você não acredita que ele viveu, tem gente que duvida até isso, que Jesus tenha existido. Se você não acredita que ele viveu, que ele morreu, que ele ressuscitou, e que sim, ele disse que voltará, não vale a pena ser cristão. Se você não consegue crer nisso, você está perdendo seu tempo. Mas se tem dúvida, busca. Se tem dúvida, pergunta. Se tem dúvida, ora. Se tem dúvida, estuda. Manda um WhatsApp para a gente que eu te explico. Eu te mostro provas bíblicas e não bíblicas de tudo isso. E 10º, só para a gente terminar. 10º, a autoridade apostólica. O respeito pela liderança e a autoridade dos apóstolos. Quantos apóstolos tiveram? Que a Bíblia cita. Claro que houveram apóstolos depois. Até hoje tem apóstolos. Não é proibido ter apóstolos, antes que alguém diga. Não, apóstolos só o que Jesus escolheu. Só os 12. Já começou errado. Na Bíblia tem 17. Só aí eu já derrubo a questão dos 12. Porque na Bíblia eu cito 17 apóstolos. Então, já está errado. Então sim, eles tinham autoridade. Eles eram que viveram mais próximos de Cristo, que aprenderam mais de Cristo, ouviram mais, estiveram presentes em mais momentos de milagres e poder de Deus, que testemunharam e ouviram palavras diretamente da boca de Cristo que outros não ouviram. Então sim, eles tinham mais autoridade que os outros. Mas depois dos apóstolos, houveram mais pessoas que receberam títulos e nomes? Sim, mestres, pastores, diáconos. Quando o pessoal começou a discutir que os apóstolos não estavam tomando conta das viúvas e dos órfãos, o que eles fizeram? Reuniram e levantaram 7 diáconos. E um deles foi Estevão, aquele que morreu apedrejado. E Paulo deu ordem para apedrejar. Eram diáconos. Mas estavam todos abaixo dos apóstolos. Então, existia sim. Quando foi feita a reunião no ano 70 depois de Cristo, os apóstolos fizeram a reunião e definiram junto com o Espírito Santo o que e como os gentios seriam cristãos, como eles poderiam servir sem ser obrigados a ser judeus, sem ser obrigados a circuncidar. Então os apóstolos tinham toda uma autoridade de decisões sempre junto, debaixo do poder do Espírito Santo. Então sim, tem uma hierarquia, sempre houve. Porque tem gente também que diz que a igreja sempre foi uma bagunça. Cada um fazia o que queria, cada um falava o que queria, cada um fazia de um jeito, por isso que hoje é do jeito que é, uma divisão, cada um faz. Não.
Mas o Espírito Santo age de maneiras diferentes na vida de cada pessoa, da minha e da sua. O que ele fez na minha vida, talvez eu não faça na vida de ninguém. Como também como fez na sua, talvez eu não faça na minha. Então é normal que haja variedade, até porque ele não é repetitivo, ele é criativo. Ele resolve todos os problemas, cada um no momento e do jeito certo, porque ele faz isso com amor, ele não quer machucar ninguém. Então às vezes ele resolve comigo de uma forma mais bruta, porque ele sabe que eu já aguento, já estou mais calejado. Mas pega um novo convertido, ele vai tratar com mais amor, claro, ele não vai fazer como já faz comigo. Comigo ele já chega já na pancada. Mas é normal, eu gosto. A gente já tem um tratamento mais pessoal. Agora, nem todo mundo está pronto para isso ainda. Então, ele vai agir de forma diferente. Então, assim também acontece nas igrejas. Tem igrejas que são igrejas mais avivadas, culto mais, um pouco mais barulho e grito. E amém, glória a Deus por isso. Outras igrejas são mais calminhas. Tem igrejas que nem bate palma. Mas amém. Se você sente bem, está bem aí, fica aí. Mantenha sua fé em Cristo, independente de tudo isso. A sua fé só tem que ser sempre, lembrando sempre, baseada e somente em Cristo. Não é no pastor, não é na igreja, não é na porta, não é na placa, não é no título, não é porque a sua igreja tem apóstolo, tem isso, tem aquilo. Nada disso vai garantir sua salvação. Só Cristo. Se sua fé está baseada em Cristo, você pode estar na igreja que tiver que você está salvo. Agora, se a sua fé está baseada em gente, em título, em placa, em quantidade de pessoas, em igreja bonita, igreja feia, igreja decorada, igreja rica, igreja pobre, se essas coisas forem a base da sua fé, corre, vá viver sua vida, seja feliz enquanto pode, porque é curto. Não perca seu tempo. Esses princípios formavam a base da vida e da fé da igreja primitiva, orientando sua adoração, comunidade e missão no mundo. Eles eram ensinados e reforçados regularmente nas reuniões da igreja, conforme os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, toda vez que você lê Atos 2, 42, que diz: eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. Só até aqui são 10 itens. A doutrina dos apóstolos não é só uma palavra bonita. É a sua forma de viver a vontade de Deus que foi ensinada aos apóstolos, e eles repassavam isso doutrinariamente, ensinadamente, criteriosamente, reforçadamente, para que não houvesse desvios, e mesmo assim não houve. Teve pessoas que chegaram a ajudar Paulo nas pregações e depois apostataram. Só para a gente fechar. E tem gente que diz: uma vez salvo, sempre salvo. Mentira. Não acredito numa loucura dessa. O próprio Paulo dá exemplos de pessoas que eram da fé e deixaram a fé. Isso já deixa muito claro que não existe uma vez salvo, sempre salvo. Você pode sim perder a salvação. Até porque, se você não pudesse, que livre-arbítrio é esse? Quer dizer que uma vez que eu me entreguei para Jesus, agora ele me prendeu. Eu não tenho mais o livre-arbítrio. Ele tirou isso. Não, o livre-arbítrio continua. É a única forma de você deixar de ser salvo é se você mesmo apostatar. Porque a Bíblia também é muito clara. Nem o céu, nem a terra, nem as profundidades, nem ninguém, nem nada, nem o porvir, nem o passado, nada pode tirar você das mãos de Deus. Entenderam a frase? Nada pode tirar você da mão de Deus. Só você mesmo. Se não for da sua vontade deixar Deus, nada, nem ninguém, nem problema, nem nudez, nem fome, nem espada, aquilo que a gente estava louvando aqui, nada vai poder te arrancar da mão de Deus. Nada. Ninguém tem poder de tirar você da mão de Deus, desde que você queira estar lá. Agora, se você não estiver lá, é o seu livre-arbítrio que está falando: Deus, eu não te quero mais. E Ele te ama, te respeita e fala: vou chorar muito, mas eu tenho que deixar partir. Ele não vai te obrigar.
Então não existe uma vez salvo, sempre salvo. Isso é mentira do diabo, tem gente se firmando nisso e vai para o inferno falando isso. Não caiam nessa cilada. Vamos colocar de pé? Vamos orar. Aleluia. Quem nunca leu o livro de Atos, leia esse livro. O evangelista Lucas escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. Os dois livros só para um propósito: explicar para uma pessoa quem era Cristo e que ele podia ser salvo. Tudo isso, 2 livros desse tamanho foram escritos para uma pessoa ser resgatada. Olha o trabalho que esse evangelista teve. E às vezes nós não atravessamos a rua para dizer para o vizinho: ei, Jesus te ama. Lucas escreveu 2 livros. A gente pode usar isso como exemplo e seguir em frente com mais força. E seguir em frente sempre firmemente, junto com Deus, na doutrina dos apóstolos, porque nós somos católicos apostólicos. Sim, nós seguimos exemplos dos apóstolos, e os apóstolos seguiam isso diariamente. E assim foi que a igreja cresceu e se fortaleceu. E se hoje eu e você fomos resgatados por Cristo, é porque aquela igreja chegou até nós. Os ensinamentos de Jesus chegou até nós, por meio de quem? Dos apóstolos e da forma com que eles trabalharam, senão isso teria sido perdido com o tempo. E nós nem saberíamos de nada disso. Então tem um propósito, tem um porquê. E foi o próprio Cristo que ensinou. Maravilhoso e soberano Deus. Nos encha, Senhor. Coloque em nós, ó Deus, esses princípios. Coloque em nós, ó Deus, essa certeza. Multiplica, ó Deus, a nossa certeza. A nossa força. Multiplica, Senhor, a nossa sabedoria, o nosso entendimento. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu poder. Derrama sobre nós o Teu amor. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu querer. Usa-nos como usou os apóstolos, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, além. Leva-nos, ó Deus, até onde quer que nós vamos, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, estratégias. Dá-nos, ó Deus, planejamento, ó Pai, que vem do céu, que vem do Teu trono, ó Pai. Para que sejamos cada dia mais e mais, ó Deus, servos Teus. Mais firmes, mais fortes. Sejamos realmente a ferramenta precisa, ó Deus, e útil em Suas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus.